Fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Hoje eu recebi uma pergunta, então resolvi fazer um vídeo. Muita gente me pergunta, Gui, como que eu faço para montar uma oficina? Quais são as 10 principais ferramentas que não podem faltar na minha oficina quando eu for começar a trabalhar? Então vou fazer um tour com vocês, começando no começo, onde o carro entra para serviço. Acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu sempre vou deixar o link da ferramenta aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês também. Então, bora lá, junto comigo. Estamos no setor de montagem e desmontagem. O carro, quando entra na oficina, ele começa exatamente nesse setor. Para a gente fazer qualquer reparo, pintura de um para-choque ou uma batida maior, a gente precisa desmontar o carro. E esse é um setor onde a gente precisa de ferramentas manuais, e eu indico esse carinha aqui, ó. Esse carrinho de ferramentas da Forte-G tem praticamente todas as ferramentas que você precisa no setor de desmontagem. Tanto que eu tenho alguns deles aqui, não tem um só não. Cada profissional tem o seu, porque se você tiver profissional a mais dividindo ferramenta, você vai ter um problema muito grande dentro da sua empresa e você também vai acabar diminuindo a sua produtividade. Então o que eu posso falar na desmontagem é de ferramenta manual, porém não só ela. Deixa eu ver se eu encontro, o pessoal tá voltando do almoço, aqui ó. Não só ela, uma coisa que auxilia muito na hora da desmontagem e montagem dos carros. Uma ferramentinha, a bateria aqui ó, manda ver em todo o serviço. A parafusadeira e furadeira, a bateria acelera muito o processo de reparação. Então, se você falar dentro da desmontagem, praticamente são todas as ferramentas manuais, mais a parafusadeira e furadeira auxilia, porque às vezes você precisa fazer furo no para-choque, instalação de sensor de estacionamento ou até mesmo para agilizar a desmontagem. Ó, em todo o carrinho, encontrei mais um carrinho da Forte-G, mais uma parafusadeira que vocês vão ter e não tenho certeza, duvido quem tiver essa ferramenta vai falar, ah não, essa ferramenta eu não uso para nada, não traz agilidade para minha oficina. Eu duvido. Falando de desmontagem, eu posso falar desse equipamento. Aí eu vou passar para o outro setor da oficina. O carro é desmontado para ele ser feito um serviço de funilaria. E daí na funilaria, aqui eu estou passando pela mecânica, eu vou deixar para o final, tá? Eu vou deixar para o final a parte mecânica, porque até os mecânicos também têm, ó, os carrinhos da Forte-G e tem também, ó, a parafusadeira elétrica. Mas eu vou deixar a mecânica mais para o final. Vamos falar da parte de funilaria e pintura, até porque tem muita oficina que faz a parte de funilaria e pintura e não tem a mecânica integrada. Confesso que eu nem entendo o porquê. Porque se você já vai fazer um serviço de funilaria, compensa muito você ter um elevador e você já vender algum serviço de mecânica também. O cliente está deixando o carro na sua oficina para fazer uma batida, uma colisão, qualquer coisa. Já aproveita que o carro vai ficar parado, já compra o elevador. Vou até listar o elevador então. O elevador vai ser a terceira ferramenta necessária para você montar uma oficina. Porque já o carro já vai ficar desmontado, já acrescenta ali um elevador dentro da sua oficina, porque você vai conseguir vender algum serviço. Um serviço de revisão de freios, revisão de correias, velas, o serviço mais simples de mecânica. E querem saber de uma coisa? O serviço de mecânica dentro de uma oficina é o serviço mais lucrativo, porque é o serviço mais rápido de se fazer. Então vale muito a pena você ter um elevador automotivo dentro da sua oficina, e eu vou colocar essa como a terceira ferramenta mais importante para você ter dentro da oficina. Chegamos aqui no outro setor, na funilaria, e na funilaria são várias as ferramentas. Vou pegar mais uma vez um carrinho da Forte-G que tem aqui, esse daqui é do Grande Gil, e daí a gente encontra mais uma vez, ó, a parafusadeira, a bateria. Porém, a gente tem que tirar muito ponto de solda. Às vezes é bom você ter a bateria com fio. Então a gente tem uma furadeira também com fio. Nesse caso é uma furadeira sem a função de impacto. A função de impacto da furadeira serve para você furar parede, concreto. E quando você usa na funilaria, você nunca usa essa função. E às vezes a furadeira acaba estragando porque você tem aquela chavinha seletora do impacto ou não. Então eu prefiro a furadeira sem a função de impacto. E daí temos um kit de martelo e taço, utiliza-se muito dentro da funilaria para você rebater as peças. O martelo de funileiro, você tem ele tanto essa pena na vertical, ó, como você tem a pena na horizontal também, porque dependendo da quina, do canto que você vai bater, você precisa ter a pena reta ou a pena atravessada, que a gente chama. Aí tem a lixadeira Roloc, que é a disquinho de 2 polegadas pneumática, e a gente tem também a esmerilhadeira
com um disco de 4 polegadas. Essa daqui a gente usa a com fio. Tirando isso, nossa, eu acho que eu vou passar, hein? Eu falei que eu ia falar as 10 principais ferramentas, eu acho que eu vou passar. Tirando isso, a gente tem a lima de funileiro. O serviço de acabamento da funilaria se dá com a lima de funileiro, é uma ferramenta fundamental para você ter a lima e o arco de lima, porque só com a lima você não vai conseguir fazer trabalho nenhum. E daí uma ferramentinha que parece básica. Alguém sabe que ferramenta que é essa? Isso é como é que chama? Isso é uma arrebitadeira de porca-arrebite. Muitos carros vêm ali na fixação do farol, do painel, uma porca-arrebite fixado, já soldado na peça. Porém, na peça de reposição não vem. Então, essa ferramenta também é essencial. E como a gente está na funilaria, o que a gente faz na funilaria? Aqui a gente está fazendo a troca de um painel traseiro de um Chevrolet Cruze. Ô Gui, eu estou fazendo a pergunta de as ferramentas que eu preciso para começar um serviço de funilaria e pintura. Eu não quero ainda trocar a peça soldada, não tem problema. Porque se você for fazer um reparo pequeno que seja, por exemplo, em um paralama. O cliente chegou na tua oficina, ele deu uma ralada no paralama e acabou rasgando um pouquinho o paralama. Você precisa trocar? Não, você não precisa trocar. Mas você precisa de uma solda MIG para poder fazer esse trabalho. Aqui nós temos 3 MIGs. A terceira está no reparo, inclusive. Mas é um equipamento que você precisa muito ter na sua oficina. Maçarico, oxacetileno, não é tão necessário assim, principalmente se você for começar. Mas esse daqui, ó, é um outro camaradinha que você precisa ter muito. Principalmente serviços pequenos, serviços rápidos, você precisa ter. Por que tá tocando bem agora? Você precisa ter esse equipamento aqui, ó. Solda spotter, repuxadeira elétrica, você vai utilizar praticamente todo dia dentro da sua oficina. Então não deixe de ter uma repuxadeira elétrica. E como a gente está falando em solda, a gente tem que usar, ó, um equipamentinho simples como esse, que é um protetor de bateria, que na verdade ele não vai proteger a bateria do carro, ele vai proteger todo o sistema de ignição, todo o sistema elétrico e eletrônico do carro. Então sempre que você for fazer uma descarga elétrica sobre a carroceria usando seja solda spotter ou seja solda MIG, você precisa de um protetor de bateria. Agora vamos continuar avançando para a parte de preparação de pintura. Nós temos aqui no caso 2 cabines de pintura. É um equipamento importante? É importante. Muita gente na hora de montar uma oficina não faz essa conta, acaba não incluindo. Também existe uma possibilidade de você ter um plano aspirante para você fazer serviços menores. Então não vou falar especificamente da cabine de pintura, mas vou falar tudo que envolve o setor de preparação de pintura, como por exemplo as pistolas de pintura. Vou entrar lá dentro da cabine que fica mais fácil para mostrar. Vamos lá. Como por exemplo as pistolas de pintura. Essas sim são essenciais e você precisa ter mais do que uma, porque na hora que você vai fazer a aplicação do primer, você precisa de uma pistola bico 1.7, 1.8. Na hora de você fazer a aplicação da tinta, você precisa de uma pistola bico 1.3, 1.4. No caso, nós temos aqui para a parte de preparação, um para cada profissional, para a aplicação do primer. E na parte da pintura, nós trabalhamos com 2 pistolas também. Uma para aplicação de tinta e uma para aplicação do verniz. Ô Tonho, cadê uma pistola que não seja da Tony Mac? Tem outra? Tem outra aqui? Tem a pretinha? Aí, beleza. Ó, mostrando aqui com o Tonho, uma para aplicação de tinta e a outra para aplicação do verniz. E é sempre bom ter uma reserva, né, Tonho? O Tonho tem umas 2 reservas que estão aqui também, ó. Inclusive é uma pistola que a gente está testando, pistola da Tony Mac, mas é muito importante você também ter a pistola de pintura reserva, porque deu problema numa pistola, você vai ficar sem pintar carro, e aí como é que fica? Ainda no setor de preparação em pintura, falei do item mais importante ali, que são as pistolas. Agora eu vou falar também das lixadeiras roto-orbital, que agilizam muito o processo de preparação de pintura. Todas as peças têm que ser lixadas em todas as etapas, peça nova, peça aplicado massa poliéster, peça aplicado primer, todas elas têm que ser lixadas. Então, para você acelerar o processo de lixamento, você trabalhar com uma lixadeira roto-orbital facilita muito a sua vida. No caso, nós trabalhamos com essa lixadeira roto-orbital com sistema de aspiração.
além de agilizar o trabalho, ela também te dá ela também mantém o ambiente limpo, porque tudo que nós lixamos, nós jogamos para dentro da nossa central de aspiração. Esse daqui, por exemplo, não é um equipamento que é essencial para sua oficina, mas que vale muito a pena ter, vale a pena. Inclusive, eu vou deixar um link mostrando para vocês como nós montamos essa central de aspiração com todos os produtos da Wonder, lá diretamente da loja do mecânico. Tá bom, a gente falou de equipamentos fundamentais para pintura, são eles pistolas, lixadeira rota orbital, existe também a questão do soprador térmico, mas praticamente todos eles da pintura precisam do mais importante, que é o ar. Como que você vai fazer aplicação de material de pintura se você não tiver ar para você fazer essas ferramentas funcionarem? Eu só não vou mostrar o compressor, porque tá uma baita chuva hoje que eu estou gravando, mas você precisa muito de um compressor para poder tocar toda a sua oficina, toda a sua rede de ar. Ó, nós temos pontos de ar praticamente em cada lugar que o profissional trabalha, a gente tem um ponto de ar específico, para você não ficar atravessando mangueira de um lugar para o outro. A nossa rede de ar é toda suspensa e tem um ponto com a mangueira retrátil, com a mangueira com a mangueira aspiral em cada ponto. E para alimentar isso tudo, você precisa de um bom compressor. E na hora de você investir em um compressor, saiba escolher um compressor de qualidade, que ele vai trabalhar, que ele vai ter um rendimento muito bom. Afinal, é uma ferramenta que você tem e quer esquecer dela. Você não quer ter problema. Então saiba escolher um compressor de boa qualidade. Pintamos o carro vai entrar aqui no setor de montagem, onde a gente vai usar as mesmas ferramentas manuais, mas antes disso a gente precisa fazer o quê? O polimento do carro. A gente vai usar a nossa amiga Politriz para fazer todo o polimento do carro e trazer o brilho de volta. Depois que a gente faz o lixamento, a gente precisa igualar a questão do verniz da peça que a gente pintou para a peça que a gente não pintou. Então, Politriz é um equipamento fundamental que você precisa ter na sua oficina também. Ó. Esse daqui é uma Kia Carnival, que a gente está fazendo o polimento de toda a lateral após a pintura. E um outro produto que eu te indicaria para manter tudo isso organizado é um carrinho de ferramentas para você conseguir guardar tudo. Essa foi a dica que eu resolvi passar para vocês de tanta gente que me pergunta: Gui, me fala o que eu preciso para montar a minha oficina. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esquece de dar o joia, não esquece de compartilhar para vocês que conhecem também e não esquece de entrar lá, ó, na loja do mecânico para vocês comprarem tudo que vocês precisam para a tua oficina. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!